Por maioria de votos, a primeira turma do STF negou o pedido de liberdade do ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha. Na tribuna, a defesa alegou que os delatores envolvidos na ação penal não confirmaram doações ilícitas nem Caixa 2 durante as investigações do caso. São relacionadas doações oficiais, 10 doações oficiais e uma doação tida como não oficial, da Odebrecht, da OAS, Andrade, Carioca Engenharia. Dessas aqui, 4 dessas empresas aqui já fizeram leniência, delação premiada, e elas simplesmente não falam, não reconhecem. O pedido de habeas corpus é relacionado à ação penal em que o ex-presidente da Câmara dos Deputados, Eduardo Cunha, responde por suposto envolvimento em esquema de pagamento de propina por empreiteiras para concessão de obras públicas. Ele também é apontado por transferir 4 milhões de reais da Odebrecht ao diretório do PMDB no Rio Grande do Norte, dinheiro que teria sido utilizado na campanha eleitoral para governo do estado em 2014. No julgamento desta terça-feira, o parecer do Ministério Público foi para negar pedido de liberdade feito pela defesa. Não é uma acusação assentada apenas em delação de colaboradores. Há também um fato conjunto probatório documental que sustenta essa acusação. O relator, ministro Marco Aurélio, destacou a gravidade do caso, mas também reconheceu o excesso de prazo na tramitação do processo. E votou pela concessão do pedido de habeas corpus, mas o entendimento dos demais ministros foi para não conhecimento do pedido e manutenção da prisão preventiva. Eu afasto o excesso de prazo porque à época em que foi implementada a medida liminar, o paciente estava preso há 1 ano e 19 dias. Agora, estava preso há 1 ano e 19 dias não é por relapso do Poder Judiciário ou pelo atraso do órgão acusador, o Ministério Público, mas pela complexidade do feito. O Ministério Público, atipicamente, até arrolou 23 testemunhas, o paciente 51 e o corréu 91 testemunhas, muitas delas com foro. Portanto, não acho que se tenha extrapolado o prazo razoável e acho que a própria atuação da defesa prolongou o desfecho do caso. O dito excesso de prazo não se configura como tal e para o efeito pretendido, justamente porque, a partir do requerimento de provas, não só pelo Ministério Público, mas pela própria defesa, na verdade, demanda um tempo que foge à regra. Proclama o resultado, a ordem não conhecida por maioria, vencedora. E para dar mais detalhes sobre a sessão da primeira turma de hoje, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Boa noite, Karina. Boa noite, William. Excesso de prazo na prisão foi o tema mais discutido na segunda turma hoje, né? Exatamente. Tanto nesse caso de Eduardo Cunha, como também em outros 3 habeas corpus que foram julgados pela primeira turma. Excesso de prazo na prisão, sem que tenha havido uma sentença, foi a grande discussão em 3 habeas corpus, todos com essa fundamentação e com algumas circunstâncias parecidas. Todos da relatoria do ministro Marco Aurélio. O ministro Marco Aurélio conhecia do habeas corpus e concedia a ordem para permitir que esses autores, que a gente chama no habeas corpus de paciente, que é a favor de quem se impetra o habeas corpus, pudessem responder aos processos em liberdade em razão do excesso de prazo na prisão preventiva, sem o que a gente chama da formação da culpa, sem que houvesse uma sentença penal condenatória ou absolutória. O ministro Marco Aurélio concedia a ordem nesses habeas corpus, mas o ministro Alexandre de Moraes, o primeiro a votar logo depois do ministro Marco Aurélio, entendeu que esses habeas corpus sequer deveriam ser conhecidos. O que isso significa? Significa que nem apreciados poderiam ser, porque eles foram impetrados em face de uma decisão monocrática de ministro do STJ e existe uma súmula aqui do Supremo Tribunal Federal, que não é súmula vinculante, mas é uma súmula ordinária, que diz que não se deve conhecer a súmula 691 do Supremo. Mas ele foi um pouco além. Ele disse que, nesses casos, havia uma fundamentação justificável para a demora na formação da culpa em razão da complexidade de alguns desses habeas corpus. E um deles, por exemplo, o ministro negou, não conhecia, mas também entendia que estava fundamentada a manutenção da prisão, porque o lapso temporal extensivo teria sido dado em razão de uma própria manifestação da defesa.
A defesa teria arrolado pelo menos 51 testemunhas para serem ouvidas no caso, algumas delas com prerrogativa de foro, ou seja, é possível agendar a data para o depoimento. Nesse mesmo caso, o Ministério Público teria arrolado 23 testemunhas e o CORREL 91 testemunhas. Razoável duração do processo, considerados esse número de testemunhas. Esse foi um dos fundamentos também que o ministro Alexandre de Moraes acabou levantando e foi acompanhado tanto pela ministra Rosa, como o ministro Roberto Barroso e o ministro Luiz Fux para negar e manter a prisão de todos esses pacientes nesses habeas corpus. Acompanha a sessão de amanhã? Amanhã a sessão plenária pela manhã, uma extraordinária, e no período da tarde é comigo. Muito bem. Até amanhã, então. Até amanhã.